Pronto, voltamos, dando continuidade ao objetivo do ensino de ciências para as crianças. E aí a gente vem aqui, ó. Falamos lá de alguns e aqui a gente vem dizendo o seguinte: esses novos argumentos dão conta de que os processos ocorrem de forma independentemente das nossas intenções com o ensino. Pesquisas realizadas com professores que atuam na escola elementar na Inglaterra demonstraram que eles justificam sua atuação considerada não satisfatória por eles mesmos. Aquela velha demanda de que nunca é o suficiente, né? Que a gente não está sendo bom o suficiente. Em parte pelo ceticismo em relação à importância do ensino de ciências na escola primária. Thomas ouviu dos professores 3 queixas principais. Quais são essas queixas? Primeiro, existe dúvida se o trabalho com ciências é de fato importante para as crianças. O que vocês acham? Elas não podem entender ainda, elas não conseguem, não têm a capacidade de determinar se isso é importante ou não, e elas não vão compreender os fatos, os acontecimentos, as ocorrências. É muito difícil organizar o trabalho para as crianças. Como é que eu vou trazer a atenção dessas crianças e conseguir desenvolver bem esse trabalho? Porque são muitas crianças, são muito ativas, são muito curiosas, não param quietas. Então, é outra queixa. É necessário formação específica para dominar conteúdos científicos. A formação geral do professor desse nível o impede de trabalhar com segurança. E aqui eu quero chamar a atenção em relação a isso. Quando a gente está falando do ensino, né, para crianças menores, em que a gente tem uma formação, não digo básica, mas com muito mais conteúdos para se aplicar em sala de aula. Enquanto a gente tem os professores de áreas, né, que vão se especializar, especificar em determinadas áreas, a língua portuguesa, matemática, ciências ou biologia, os professores de pedagogia precisam ter conhecimento acerca de todos esses conteúdos que serão dados nas séries menores. Então, é uma das queixas que os professores têm, né? Porque as pessoas que trabalham com a área de ciências vão se queixar na hora do ensino. Eu não tenho preparo específico para atuar nesse campo, nessa matéria. É uma das queixas, né? Então, a gente colocou aqui as 3. É importante realmente que as crianças tenham contato com esse conteúdo científico. Como é que eu organizo esse trabalho? Como é que eu consigo suprir as necessidades de demonstração quando se tem muitas crianças para tomar conta? E aí a formação geral do professor pedagogo em relação às especialidades, aos professores de área. Outra queixa. A primeira queixa parece ser a mais importante, uma vez que pode explicar as demais, né? É realmente importante ensinar ciências? A falta da percepção sobre a importância do ensino de ciências para crianças leva professores, escolas, autoridades escolares, formadores de professores, pais a desenvolver uma postura negativa em relação à melhoria do ensino nesta área. Se eu tenho dúvidas se esse conteúdo é importante ou não, eu não vou dar atenção, a devida atenção que ele merece. No entanto, deve-se considerar a possibilidade desse argumento não ter um lugar tão central na justificativa do ensino. Ao modo da fábula da raposa e das uvas verdes, ela pode muito bem surgir como um argumento ad hoc, ou seja, seria uma resposta pronta para uma pergunta que se tem de ouvir. Se eu não tenho a afinidade, a curiosidade, então é melhor que eu deixe aquilo ali de lado. Então é como se eu tivesse uma pergunta retórica. É realmente importante? Claro que é. Claro que é importante para atiçar a curiosidade, para saber como as coisas funcionam. Tomando esse outro ponto de vista, localizaremos agora a questão da competência do professor generalista em relação aos professores da área de pedagogia, que vão abranger todos esses conteúdos, na área de ciências como centro da discussão. Esse é um problema sempre presente nas aulas da disciplina Metodologia e Prática do Ensino de Ciências. Da mesma forma, ele reaparece recorrentemente durante os estágios realizados nas escolas. Encaminhados a fim de observar aulas de ciências de colegas generalistas,
os estagiários acabam, via de regra, sendo encaminhados para a observação do trabalho do professor especialista. O que acontece? Eu sou professora pedagoga, da pedagogia, e eu vou para observar um professor da área de ciências dar as suas aulas. É isso que ele está dizendo aqui. Ó. São encaminhados a fim de observar as aulas de ciências de colegas generalistas. Os estagiários acabam, via de regra, sendo encaminhados para a observação do trabalho do professor especialista. Claro que você vai ver a diferença. Ao invés de ter contato com um da mesma área que já tem experiência na disciplina, eu vou para um que tem experiência, mas na especialidade, que são os professores de área. Tá? Mais um erro. A escola, como instituição, também mostra-se insegura quanto ao ensino de ciências nas séries iniciais do ensino fundamental. Então, aqui a gente tem um conjunto de fatores que vão contribuir para que a gente tenha essas dificuldades em relação ao ensino de ciências. É, portanto, impossível proporcionar uma aproximação entre professor generalista em formação e sala de aula, sem antes localizar o problema da sua atuação numa área em que a compreensão profunda dos conteúdos, por vezes, lhe escapa, porque ele não tem o domínio, ele não tem o contato real, direto com essa disciplina. É necessário discutir abstratamente a competência do professor para o ensino de ciências, assim como contextualizar a discussão fazendo emergir o significado mais profundo do ensino. Definida a tarefa por realizar, pode-se então traçar ou aferir o perfil do profissional mais adequado. Desse modo, é necessário delinear as principais proposições teóricas do ensino de ciências. Aí a gente vai aqui para as vertentes, para os modelos. Então, aqui é a atenção de vocês em relação a essas vertentes, né? E cada uma dessas vertentes serão cobradas de uma forma diferente. E a gente vai ter aqui as metodologias, as formas como essas aplicações são realizadas. No final dessa aula, a nossa atividade tem a ver com essas vertentes. Então, eu queria um pouquinho da atenção de vocês, um pouquinho mais da atenção de vocês em relação a essas vertentes. Procuramos delinear um rápido esboço das principais vertentes do ensino de ciências, baseando-nos parcialmente em tentativas anteriores realizadas por Carrère. É necessário esclarecer que essa tentativa é circunstancialmente limitada e até certo ponto simplista, né? Eu coloco ela mais simplória. Não por outra razão, chegaremos a algumas propostas que têm dimensão prática, mas que carecem de formulação teórica mais sistematizada. Da mesma forma, pode até parecer paradoxal. Outras terão formulação teórica até que razoavelmente sofisticada, não possuindo relevância prática. Eu tenho a formulação sofisticada, mas não tenho a relevância prática. Eu tenho aquela idealização maior do que eu posso colocar em prática. O primeiro divisor de águas aparece no foco do ensino. Qual é o objetivo? Existem práticas focalizadas no objeto do ensino. Outra classe de propostas diz-se focalizada no sujeito do ensino. Dentro do primeiro grupo, podemos localizar as propostas. O objeto é aquilo em que eu vou demonstrar. O sujeito é o ser atuante, tá? É quem vai ser mais importante na realização desse projeto. O ensino de ciências semanticista é o primeiro. Semanticista. O ensino de ciências para crianças seria importante para a aprendizagem futura. Semanticista em relação ao sentido, ao significado que se tem esse aprendizado, tá? O ensino de ciências para crianças seria importante para a aprendizagem futura, antecipando lenta e gradualmente o vocabulário necessário no estágio posterior do aprendizado. Não é para agora, isso aqui não vai mudar em nada a sua vida nesse momento, mas no futuro sim. Essa é a relação. O completo domínio de determinada semântica, mais uma vez eu digo que é relacionada ao sentido, né? Para que serve? Qual é a importância que se dá? Garantiria o domínio da sintaxe do conhecimento científico. Semântica, sentido, sintaxe, qual é a função, tá? Qual é a função que se tem desse conhecimento? O ensino da densidade, por exemplo,
deveria ser necessariamente precedido do ensino do que é massa e do que é volume. A compreensão do conceito viria depois. Primeiro eu sei o que significa cada um desses nomes, para depois eu compreender como é que eles atuam. Bons exemplos dessas propostas podem ser observados em livros didáticos de ciências para crianças que recortam literalmente, o conteúdo de séries mais avançadas. Esse é um exemplo de proposta que tem grande importância prática, mas que não possui formulação teórica explícita, sustentando-se na concepção subjacente de ciência que incorpora. Então, a semanticista, ela quer saber da aplicabilidade. Para que serve? Primeiro, eu tenho a ideia do conceito, né, de cada um dos nomes, de cada um dos compartimentos que eu vou trabalhar, e depois eu tenho o sentido de como eu vou usar isso, qual é a função desempenhada por cada parte dessa que foi utilizada. Logicista. Logicista. Segunda vertente. Esta proposta valoriza a sintaxe da ciência, relegando a um plano secundário sua semântica. Primeiro a função, depois o sentido. A compreensão dos conceitos científicos e da normatividade do conhecimento científico através da apreensão de sua lógica interna seriam os objetivos centrais da proposta. Deixa eu pegar a canetinha aqui e marcar. A compreensão dos conceitos. Olha que ficou muito. A compreensão dos conceitos científicos e da normatividade do conhecimento científico através da apreensão de sua lógica interna seriam os objetivos centrais dessa proposta. Os objetivos do ensino de ciências para crianças nessa proposta, que é logicista, seriam principalmente voltados para a formação de atitudes, acostumando a criança aos métodos próprios da ciência. Aqui, ó, logicista, certo? Semanticista, logicista agora. Deixa eu apagar aqui. Pronto. Historicista. Esta é uma vertente daquele tipo de que falávamos há pouco, que possui formulação teórica razoavelmente sofisticada, mas a dimensão prática reduzida. Né? Eu tenho uma história muito bonita por trás, mas na hora da atuação eu deixo a desejar. Ela sugere que a apreensão da lógica interna do conhecimento científico só é possível através do resgate da trajetória, de como as coisas foram acontecendo ao longo do seu percurso, da construção desse conhecimento pela humanidade. O sistema heliocêntrico de Copérnico só seria inteligível após a compreensão do sistema ptolomaico. A biogênese só seria inteligível após a compreensão da abiogênese. São processos que eu tenho que entender do momento em que eles vão acontecendo, passo a passo. Toda a sua evolução. Então, eu tenho que ver o todo, né? Analisar o todo e não somente as partes. Embora não existam propostas curriculares historicistas propriamente, esta vertente tem demonstrado ser particularmente útil quando adotada como estratégia eventual alternativa. Então, enquanto eu tenho a semanticista, o sentido antes da função, a logicista eu tenho a função antes do sentido. A historicista, aí eu já venho com o sentido da história, de como as coisas foram acontecendo ao longo do seu percurso, do início até chegar às suas finalizações. Recapitulista, recapitular, retomar. A hipótese fundamental da epistemologia genética é que existe um paralelo entre o progresso alcançado na organização racional do conhecimento, que é a história da ciência, e os processos psicológicos formativos correspondentes, que é o desenvolvimento individual, escreveu Piaget, né? Muito mais do que uma vertente do ensino de ciências, trata-se de uma formulação teórica amplamente aceita
no século passado com o estabelecimento da dominância intelectual do pensamento darwinista, que após longo período de abandono, revitalizou-se, estabelecendo-se hoje fortemente entre as propostas de alfabetização. No passado, a longa tradição das propostas recapitulacionistas teria tido início bem antes da formulação da lei da biogenética, de Hayek. Aparece justificando práticas pedagógicas desde Horá do século XIII. Os estudos clássicos seriam uma etapa, olha aqui, ó. Os estudos clássicos seriam uma etapa a ser galgada para recapitular o desenvolvimento intelectual humano, ou seja, fazendo sempre retomadas. Dentre concepções, existe uma estrutura básica do conhecimento que deve ser vivenciada pela criança para alcançar a compreensão do conhecimento atual. O que é que esse recapitulacionista está dizendo? Que eu preciso fazer retomadas de conhecimentos anteriores. Eu preciso estar sempre fazendo a remissão, voltando, para ver como foi que as coisas foram acontecendo. Assim como o historicista também, que vai dar ênfase ao processo, à evolução, a recapitalização é chegar e ver o que aconteceu antes. Isso aconteceu aqui dessa maneira porque antes aconteceu dessa outra maneira. Então, a gente vai fazendo retomadas de etapas para chegar à conclusão de um todo, certo? Deixa eu apagar. Então, aqui a gente já viu, então nós estamos na quarta, né? Semanticista, logicista, historicista e recapitulacionista. E agora, investigativa. Olha aí. Neste grupo, incluímos todas as propostas construtivistas que se declaram inacabadas. É uma construção a partir da investigação, no sentido da necessidade da busca de novas informações e conhecimentos. Por um lado, reclamam maior conhecimento do processo do ensino-aprendizagem, dos conceitos científicos. Por outro, demandam pesquisas adicionais sobre o conhecimento específico e sua história. Nestas vertentes, o conhecimento espontâneo da criança assume importância central. O ponto comum entre estas vertentes, talvez seja a forma de conceber a relação ensino-aprendizagem, fundamentalmente vista como uma aproximação investigativa, em que o aluno, deixa eu pegar a canetinha aqui, em que o aluno investiga o conteúdo trabalhado e o professor estuda o modo de compreender esse conteúdo. Então, todas as propostas construtivistas que vão sendo construídas, que se declaram inacabadas no sentido da necessidade da busca de novas informações e conhecimentos. Isso aqui é investigação, em que o aluno investiga o conteúdo trabalhado e o professor estuda o modo de compreender esse conteúdo, certo? Espera aí que eu tirei aqui antes de apagar. Se procurarmos recolocar a questão da segurança do educador no ensino de ciências, no contexto dessas diferentes vertentes, né, 5 no total, veremos que algumas incongruências certamente surgirão. Correndo os olhos pelas diversas propostas, pode-se constatar facilmente que nem para todas elas é necessária uma formação especializada. Vertentes semanticistas e logicistas, de certo, demandam profissionais especializados, porque semanticista em relação ao sentido e logicista em relação à função, porque eu tenho um conhecimento mais aprofundado, mais abrangente em relação aos conteúdos. Por outro lado,
Para estudar a aproximação da criança com o conhecimento de fenômenos presentes no cotidiano, seria necessário um profissional com uma boa formação geral para o magistério, porque eu tenho mais a condução, a organização em relação à criança, que pudesse investigar e compreender os pensamentos da criança, porque eu tenho um olhar pedagógico voltado para esse desenvolvimento infantil, para esse desenvolvimento da criança. Evidentemente, a falta de domínio profundo de conhecimentos específicos deveria ser suprida por profissionais especializados, que eu teria que abrir a mente e ter a possibilidade de treinamento, de participação em relação aos profissionais que são de área. Ocorre que, via de regra, deseja-se adotar uma perspectiva, mas na realidade a força da tradição nos empurra em outra direção. Muito comumente encontramos educadores construtivistas desapontados com o fato de que seus alunos confundem os termos massa e peso em alguma prova. O certo é que existem demandas sociais específicas em relação ao ensino de ciências. Nossas propostas metodológicas devem encará-las e enfrentá-las, tendo em vista que nem sempre será possível, na verdade, quase nunca, conciliar demandas tradicionais com práticas inovadoras. Olha as dificuldades sendo colocadas em prática. O que quer dizer? A gente tem as demandas tradicionais, aquilo que já é vivenciado, que já é pautado no conhecimento, que já foi feito e refeito, batendo de frente com as práticas inovadoras, né? Aquilo que a gente não tem certeza de se realmente vai dar certo ou não. Os cursos de formação de educadores para o ensino fundamental não podem abastecer-se dessa discussão. O estágio desses educadores em formação deve ser acompanhado de uma discussão prévia sobre as práticas presentes em nosso cotidiano, seus pressupostos, suas demandas e as possíveis críticas, porque críticas sempre acontecem. É necessário que se tenha claro qual o papel do professor generalista numa aula de ciências antes do início do estágio. Qual é a função que ele deve desempenhar? Até onde ele pode agir? Como ele deve agir? Porque ele tem um foco maior. Não é somente a especialidade da área de ciências, mas ele tem todas as disciplinas em mente naquele momento. Portanto, concluindo, seria interessante que todo o trabalho pedagógico do ensino de ciências para crianças fosse precedido de um esclarecimento dos objetivos perseguidos, ao invés de aderir ao rótulo mais elegante ou que é mais vendável, mercadológico, né? Ou que é mais interessante, que a gente tem um olhar, a gente tem aquela percepção de que vai funcionar melhor do que o tradicional, disponível no momento. As expectativas de alunos, professores, estagiários, pais, diretores deverão confluir e enfrentar-se nesse debate. De certo, seria o palco ideal para um estágio introdutório do ensino de ciências. E aqui a nossa atividadezinha final em relação a essas duas aulinhas de hoje, né? Quais os principais objetivos de trabalhar ciências com crianças na escola? E resuma as principais vertentes do ensino de ciências, as 5 que a gente viu. Você vai colocar lá com suas palavras o que você entendeu, o que acontece em cada uma dessas vertentes, o que é analisado, qual é o foco, qual é o objeto. Vocês vão responder e enviar pela plataforma ou para o meu e-mail, esse e-mail que eu disponibilizei para vocês, até o dia 3 de janeiro de 2021. Porque a gente retorna dia 4 na segunda-feira, mas eu preciso de um tempinho para olhar. Lembrando que todas essas atividades, a primeira que a gente já passou, essa segunda agora, ela vai formular a avaliação de vocês, as notas, né? Em relação ao que a gente precisa avaliar. E aí, quando a gente retornar aqui, terminar o último módulo da aula, a gente vai fazer uma atividade avaliativa para que eu possa ter a nota concluída de vocês. E aí, meus queridos, minhas queridas, né? Como eu não tenho ainda a lista para saber se eu tenho algum rapaz entre as minhas moças, né? Como é que a minha turma é formada, eu deixo aqui as minhas felicitações, boas festas, desejo assim saúde e proteção a todos, é o que a gente deseja a todos, coisas boas, né? Que tenham boas festas, que seja tranquilo e que a gente tenha um bom retorno.
tá? Então, a gente volta a se encontrar no início do ano. Feliz Natal, feliz Ano Novo a todos vocês. E eu aguardo as atividades, certo? Muito obrigada. Aqui tem algumas, não tem as referências, mas eu coloco na última aula, quando a gente terminar, porque eu trabalhando um material só, que está bem organizadinho em relação a esse conteúdo. Tudo bem? Então, fiquem em paz e até a próxima aula.